Alô, 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 boa noite. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a nossa voz da consciência Oiê. e a gente vai continuar o nosso projeto de ilustração, que é feito do início ao fim. Eu tô olhando pra esse negócio e tipo, meu Deus, vou fazer só um negocinho. Não pode, não pode, a gente vai fazer tudo ao vivo. Não pode fazer negocinho. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilidade? Ao vivo! Nós. Obrigado pelos 2 subs que rolaram enquanto a gente tava no loading screen aqui. Né? Bora, vamos começar. Deixa eu não enrolar muito, porque eu quero que esse negócio renda, né? Porque senão já viu. Bora. Deixa eu botar o microfone no lugar. Peraí que tá sem, ó. Tá sem a câmera. Peraí. Aham. Agora é com câmera. Eu tô. Não tô com a cara na beiradinha, né? Não, tamo de boa. Acho que tá. Acho que tá tudo bem. Bora. Então, olha só. A gente tinha 3 thumbs, né, quando a gente terminou a última live. Eu estou muito pendente pra thumb do meio. Vocês concordam comigo? Essa aqui, ó. Eu gostei muito dela. Eu acho que era bem a ideia que eu tinha em mente, sabe? É... Quer fazer uma Fazer o enquete poll, pra né? galera votar? Vamos lá, peraí. Eu vou fazer o poll, mas vocês votem na 2, viu? Me corrigindo. Quem não votar na 2 tá votando errado. O briefing é a pérola de uma maneira não tão guerreira. Obrigado pelo sub! Peraí. Deixa eu limpar essa Cintiq, que isso aqui tá uma bagunça. Eu acho que a 2 tá com a narrativa mais massa, sabe? Eu gosto da 3 também. Eu gosto da 1. Eu acho que os thumbs no final funcionaram, sabe? Tem uns. Tem as cracas aqui, peraí. O gestual da 3 tá bonitinho também. O Mas gestual a da 2 3 tá tá massa, né? 100% aquela música que ela canta. Pois é. Eu acho que ele funciona. Acho que os 3 funcionam como ilustração. Mas eu gosto muito do 2. Então tá aí, o meu voto é pro 2. Acho que a mensagem é essa. Obrigado pelo sub! Ei, obrigado, Plint! Pronto. Agora está limpinha. Obrigado, vamos de 2. Dependendo de como for, se a 2 ficar boa e a gente terminar muito rápido, a gente faz a 3 também. A parte de escolher thumbnail é sempre complicada, né? Perfeito, bora. Então, vamos criar o nosso arquivo. Vamos fazer. Eu vou compensar aqui. Cadê o. Cadê? Eu não quero grid, eu quero. Eu quero. Cadê? Web. Esse aqui. 1980 por 1980. Aí, isso aqui é muito pequeno. Aí a gente vai vir aqui e a gente vai fazer assim, ó, onde está 1920, a gente vai colocar ser 1000. E agora a gente tem um arquivo de um tamanho bom. Bora! Deixa eu pegar. Deixa eu pegar nossos thumbs aqui. Se eu conseguir fazer o que eu tenho em mente com essa ilustra, vai ficar divertido. Aí, olha só, gente, meu processo aqui costuma ser o seguinte: eu vou fazer o sketch, e uma vez com o sketch feito, né, eu vou fazer os estudos de cor. Então hoje a gente deve fazer os sketches. Bora começar e vamos no mesmo esquema. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí que estamos todo ouvido. Se eu fizer alguma coisa que não fizer sentido para vocês também,
Por favor, só dá uma perguntada que a gente explica, sem problema nenhum. O pessoal tá zoando que tu tá fazendo um outdoor. Sim. Não tenho nem vergonha. Normalmente eu estaria trabalhando em A3 a 300 TPI. Mas eu tenho uma amiga que trabalha com impressão que ela está falando para mim que não, Sula, a gente vai começar a imprimir tudo em 600 DPI e vai ficar mais massa. E você vai ver. Meu Deus. E tem que começar a fazer 600 DPI. Então eu tô tentando começar a adaptar a ideia de que a gente vai fazer coisas em maior resolução. Além do que, né? Tô com o PC novo, tem que fazer esse negócio sofrer. Vamos. Tem que fazer sofrer isso, É claro, a gente gastou todo esse dinheiro, tem que fazer esse hardware render, entendeu? Gastar. Tem que gastar, pô. Não, mas zoeira à parte, esse PC novo tá lisinho, sabe? Tá uma delicinha de trabalhar com ele. Tá redondinho. Eu tava com um pouquinho de medo de pegar o Windows 11, mas o Windows 11 me tratou super bem até agora. E ele tá gerenciando 2 monitores muito melhor do que o Windows 10. Muito melhor mesmo. Então tá sendo bem bom. Foi um upgrade que eu não esperava que eu precisasse tanto. Foi bem massa. Sula, porque o cliente escolhe sempre a pior thumb. É meme, mas é real. Gente, o Moco tava falando no Twitter esses dias. E eu vou trazer esse pensamento para cá. A gente precisa começar a ter a ideia, a abraçar a ideia de que quando a gente está trabalhando para um cliente, a imagem não é nossa, a imagem é do cliente. O cliente tem um problema que ele precisa resolver. E esse problema é um problema que a gente não entende 100%. Por isso que a gente começa a tratar dessas coisas visualmente. Então, o cliente escolhe a imagem que é a melhor solução para ele. E aí, a gente não entendendo o problema, a gente acha que ele escolhe o pior thumb. Uma das soluções que a gente tem é o seguinte: em vez de você enviar 1 milhão de thumbs, envia 2, 3, envia 3 thumbs, vai. 3 é um bom número, 3. 3 é redondinho, 3 é de boa. E nesses 3 thumbs, a gente escolhe só as melhores opções. Opções que a gente não vai ficar frustrado de trabalhar. Se tem um thumbnail que você não curtiu, não manda ele pro cliente não, sabe? Senão dá tiro no pé. Uhum. Eu acho que isso é uma dica extremamente valiosa. Se tu não gostou, pra que tu vai mostrar pro cliente? Exato. Você não quer fazer, não mostra pro cliente, sabe? Não dá opção não. Porque senão a gente vai se ferrar e a gente vai ficar trabalhando durante 2, 3 semanas numa imagem que a gente não gosta. Então faça opções boas, dê opções pro cliente e só manda as opções que você curtiria trabalhar em. Vai ajudar. Eu tô com um cliente novo, que eu tive que fazer muito thumbnail pra eles agora. Mas no final deu tudo certo. Por mais que a gente não tenha escolhido minha versão favorita, a versão que eles escolheram não é uma versão ruim, não. Mas vai dar um trabalhinho, vai estar sendo intenso de trabalhar. Vai ser massa. Sula, perguntaram se tu pode compartilhar a configuração do teu computador depois. Ah, posso sim. Vocês querem que eu poste no Twitter? Acho que é o melhor jeito, né? Mas ó, a Sula exagerou um pouquinho. Eu peguei um i9 com 128 GB de RAM. Depois eu boto os specs todos direitinhos no Twitter. Meu computador de princesinha. Computador de princesinha. Ele tá muito. Gente, vocês precisam. Eu preciso mostrar isso aqui pra vocês depois. Eu botei uma figura de anime dentro do gabinete só porque cabia. Ah, E vai ficou. te catar, sério. Sério, ficou muito lindo, cara. Pera aí. Deixa eu mostrar a foto pra vocês. Olha só. Observe. Agora é oficialmente o PC da Romura. Meu Deus. E ela coube direitinho lá dentro, saca? Ficou ótimo. Acabou. Então é computador de princesinha real oficial. E streamer gamer, né, Sula? Tá Streamer gamer, fazendo agora com luz roxa. Tá muito tu, cara, que foda. Eu tô felizinha. Fazia muito tempo que eu não fazia uma compra que eu ficava tão feliz assim.
Sula, eu acho que a gente pode botar as tuas configurações no FAQ Tá, do Twitch, né? do Twitch e do Discord mesmo. A gente tem Tá, o. Vai vir a palavra. O canal lá que é FAQ. isso. E aí a gente pode botar. Inclusive, o meu marido tinha feito uma tabela de PC para ilustradores, que ela infelizmente está desatualizada. A última vez que ele atualizou foi em 2021. Eu vou suborná-lo, vou fazer brownie pro marido e vou pedir para ele atualizar a tabela pra gente. Pro pessoal poder atualizar os PCs com tranquilidade. O pessoal adorou. Ei. Porque no final das contas eu não imaginava o quão útil seria aquilo, sabe? Mas uns PCs bem montados para ilustrador é um negócio muito delícia de trabalhar. Perdão, se deu pra ouvir o Yukito latindo, ele perdeu tudo aqui. Não deu não, fica tranquilo. Cachorro mano. Sai fora, vai embora. Eu te amo, mas eu não quero te ouvir latindo. Pets, cara. Pets. Não, isso não é o cabelo da Pérola. Por mais que eu goste do movimento, isso não é o cabelo da Pérola. Vamos fazer isso aqui direito. Deixa eu abrir as referências, né? A pessoa começou a fazer o sketch sem abrir referência, como se fosse a mané. Vamos nós, peraí. E agora ele se acalmou. Ó, só pra gente lembrar das nossas referências aqui. Inclusive, desse lugar onde a gente vai fazer o cenário, tem essa lua cortada no meio, que eu quero usar ela nessa ilustração. Vai ficar massa, eu acho. Então abemos as nossas referências. Opa. Vamos lá. Sula, Oi. tu vai fazer em grayscale primeiro ou vai trabalhar tudo direto? Eu vou trabalhar. Essa aqui eu vou trabalhar direto. Eu tenho uma técnica que eu tenho feito em meus trabalhos pessoais que eu faço um semi-sombreado em azul antes e uso ele para começar o sombreado. Eu quero ver se eu consigo terminar uma ilustração toda trabalhando desse jeito. Então essa aqui vai ser nosso teste oficial. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Sula, 300 dpi é aceitável. Para impressão, trabalhar com 600 dpi é pensando na impressão também, já que muitas telas convertem para 72. Então, olha só. Prepara o clipe aí, porque eu adoro dar essa explicação e as pessoas me perguntam muito sobre isso. Não é que a tela é 72 dpi, tá? As telas foram 72 dpi em uma época. Hoje em dia elas não são mais isso. O que acontece? A gente tem pixel. O pixel, ele é a menor unidade de imagem digital. A gente não consegue desenhar nada na tela que seja menor do que um pixel. Então ele é a nossa menor unidade visual, né? Pixel não tem tamanho fixo. Então, por exemplo, você pega o seu celular é 1080p. A sua tela é 1080p. Então tem a mesma quantidade de pixels. Se você contar os pixels num celular 1080p e da tela 1080p, tem a mesma quantidade de pixels. O que significa que o pixel aqui é menor do que o pixel na tela do computador. Faz sentido isso? Então, quem dá o tamanho do pixel é a tela que você está exibindo a imagem em. Certo? Costumava ser 72 pixels por inch, mas isso era na época dos monitores CRT. Hoje em dia, com monitor OLED, com monitor LED, essa taxa não é mais 72 dpi, certo? Então não se preocupem com DPI para imagem de tela. Se preocupem com a quantidade de pixels. Procura quantos pixels cabe na tela e aí você faz a imagem para caber na tela, certo? Quanto mais pixel, melhor. Quanto mais pixel você tiver, melhor vai ser a impressão, melhor vai ser a exibição em tela. É basicamente isso. Quando você vai imprimir, tá? A gente precisa dar um tamanho para o pixel, já que o pixel não existe. O pixel é uma unidade digital. Então existe essa medida chamada DPI, dots per inch, que você coloca pontinhos por
int quadrado. Como é que é int em português? Polegada, bebê. Por polegada quadrada, né? Então, o que acontece é que a impressão é 300 dpi. Ela faz 300 pixels dentro de cada polegada, certo? Então a gente usa isso como padrão. Se você faz alguma coisa que a impressão está a 300 dpi, você normalmente tem uma quantidade de pixels boa para fazer o resto das coisas também. Se você conseguir trabalhar com 600 dpi a 3600 dpi, cobre quase todos os casos de uso que você vai ter para essa imagem. Então é um jeito muito eficiente de pensar sobre isso. Mas para tela não adianta pensar em DPI porque não existe DPI na tela. Antigamente tinha, hoje em dia não tem mais. Certo? Eu ainda tenho que fazer uma explicação, eu tenho que dar um jeito de explicar essa correlação de DPI com densidade de um jeito bem óbvio. Tem que achar uma explicação bem boa para dar para vocês pra gente deixar isso gravado depois. Sula, você sente que o estilo de arte de uma pessoa a impede, entre aspas, de fazer outros estilos como alguém faz cartoon não consegue fazer realismo? Não, isso não tem, gente, tem. Olha só, um dos motivos pelo qual eu não gosto muito de colocar regra em arte é porque sempre que você fala que não dá para fazer desse jeito, tem alguém de 14 anos em algum lugar que tá fazendo exatamente desse jeito e tá dando certo. Existe um segredo, existe um conhecimento que o pessoal provavelmente já ouviu falar, mas a gente demora a aceitar essa realidade. Todo mundo tem que fazer gesto. Todo mundo. O pessoal que faz cartoon faz gesto muito bem. Então você vai se surpreender como é que muita gente que faz cartoon desenha realista bem também porque eles fazem gesto. Saca? Então é só uma questão de qual estilo que você escolhe, qual estilo que você quer botar na frente do seu menu. Lembra que a gente fez aquela analogia de portfólio com o menu? Tem muita gente que faz muito mais coisa do que deixa transparecer. Então é bem comum o pessoal que eu conheço que trabalha com cartoon lá fora mandar bem pra cacete nos desenhos de observação também. Porque é o jeito que se pratica, é o jeito que as faculdades lá ensinam. E se eu fiz meu dever corretamente, eu também estou incentivando vocês, apesar de qualquer estilo, a também estar fazendo um desenho de observação. Só para encerrar essa pergunta, existe uma existe uma corrente que, em vez de chamar o estilo de realista, que realista é um estilo em si, realista é você terminar o desenho e ele, sabe, o objetivo dele ser realista. Mas para estudar, para praticar, em vez de a gente pensar nisso como realista, pensar nisso como um acadêmico, pensar nisso como um estilo neutro que a gente usa para estudo, sabe? Muitas das coisas que você vai ver de estilo, muitas das coisas que você vai ver de aplicação de design, de aplicação de estilo, de direção de arte, tem muito a ver com observação. Você observar uma coisa e você filtrar ela de acordo com um estilo específico. Então as coisas começam na observação, nessa observação mais neutra. Por isso a importância de fazer estudo de observação, sacou? Então, se o realista der medo, começa a pensar nesse estilo mais de estudo como um estudo de acadêmico. Que vai ajudar bastante. Ô, Sula, Hum. amanhã tem aniversário. Ai, meu Deus do céu, você me entregou. Sim, amanhã é meu aniversário. É que perguntaram o teu signo. Eu sou de peixes. Oh, yeah. Manda recebidos. Eu sou de. Pro pessoal que quer saber, eu sou de peixes com ascendente em Sagitário. É nóis. Eu acho que tem link de donate aqui na bio. Tem o link do Donate, mas ele não está rocado no alert. Ah! Eu peço desculpa, mas tá aí. Enfim. Aí o chat agora é só parabéns. Obrigado! Antes que perguntem, eu estou fazendo 39 esse ano. Então, é É uma boa nóis. idade. Pois é. O limite do cartão de crédito está melhor do que quando eu tinha 20. É uma coisa boa. Falando nesse treco de idade, cara.
Volta e meia eu vejo uns tweets que me deixam tão triste do pessoal falando: "Ah, se você tem mais de 20 anos, você não devia estar no fandom". E tipo, por que não? Qual o problema de gente com mais de 20 anos estar no fandom, sabe? Qual o problema da gente fazer fanart se a gente gosta do negócio? Ah, eu Sula, queria estão muito. dizendo que tu tem baby face. Obrigado. É que meu alter ego maligno é o Jigglypuff. Ai, ai. Vamos voltar para as perguntas sérias, Sula. Bora. Sula, como não perder a vivacidade da thumb no processo de sketch e depois do desenho? Sinto que quanto mais avanço no processo, mais estática fica a figura. Isso é uma das coisas que precisa ser praticada. A gente precisa começar a entender que parte do que dá o dinamismo na imagem são os exageros e os erros que a gente cometeu. Se a gente limpar muito a imagem, se a gente tentar fazer ela ficar muito perfeita, muito direitinha, ela acaba perdendo um pouco do dinamismo que a gente tinha mesmo, sabe? Então vou tentar tomar muito cuidado pra gente manter esse dinamismo agora nesse esboço, sabe? Manter essa coisa que tá funcionando. Porque eu acho que se a gente não fizer isso, não vai ficar massa. Hum, uma pergunta um pouco mais técnica, Manda. mas mais ah, burocrática. Uhum. Sula, quais tipos de CNPJ aceitam portfólio de arte tradicional, tipo aquarela, lápis de cor? Boa pergunta. Olha, eu acho que é editora que lida com propriedade intelectual, tá? É. Boa pergunta. Boa pergunta, não sei, eu tenho que pesquisar. Eu sei que a editora com certeza lida com isso. A editora pode fazer esse tipo de coisa. Agora, mais do que isso, talvez instrutor de arte também? Quem É, mais? Pois é. tem que dar uma olhada, é clicheirista, talvez, editor de revista. Tem que olhar as opções do MEI Isso. e as opções das outras coisas. Mas, como artista não é uma profissão regulamentada, tu nunca vai achar, tipo, artista. Você não. Exato, a gente não é reconhecido como profissão de verdade. Então, a gente nunca se encaixa de verdade em nada específico. Sula, tô numa commission de D&D que tem 8 personagens e eu queria fugir um pouco Hum. do line-up de personagem. Já fez algo assim ou tem alguma dica para organizar a composição? Olha só, tem as composições tipo pôster de Hollywood das cabeças flutuantes. Tem que tomar cuidado com as cabeças flutuantes, mas elas dão umas composições interessantes, tá? Dá uma olhada nas capas dos livros de RPG em si, que você vai ver que tem muita imagem do grupo em ação na frente da capa. E normalmente eles usam muito composição triangular. 3 personagens na base, 2 em cima, sabe? Dá uma pesquisadinha nessas capas, nesses suplementos, que você vai achar coisa interessante. Hum, Peraí, que isso aqui estrangulou o pulso de um jeito esquisito. Sula, comecei a fazer desenho de observação e tenho muito problema com proporção. Fica tudo torto, nada a ver com o que eu tô vendo. Alguma dica? Faz mais, faz com calma. Primeiro passo que você vai fazer é fazer um sketch bem leve, onde você está tentando acertar as proporções. Se você começar a fazer o sketch direto marcadão, vai ficar muito difícil, porque, tipo, às vezes você faz o sketch da cabeça, e aí você tenta fazer o corpo. E aí a cabeça em si tá pequena ou tá grande. Você tem que ajeitar o tamanho da cabeça. Então, se você fizer o sketch todo leve e não levar em consideração que a cabeça tá certa, porque ela foi a primeira coisa que você fez, fica bem mais fácil de você ajeitar as coisas à medida que você vai fazendo o sketch. Então começa fazendo o primeiro passo com um sketch bem levinho, para você poder reorganizar e redimensionar tudo que tiver na página até a proporção ficar correta. Mas esse passe de parar e medir as coisas precisa de tempo, ele precisa de observação, precisa de parar e medir, precisa de fazer um negocinho do lápis e ter certeza que você tá medindo mesmo, sabe? Então não corre com esse passo.
À medida que você fizer, é igual o exercício de cor. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Mais fácil vai começar a ficar da gente começar a enxergar o que a gente precisa colocar no papel. Então não tenha medo. Não tenha medo e tenha paciência, né? O chat deu algumas dicas também pra pessoa ler. Sim. Perfeito. Ah, esse chat maravilhoso. Mas aí, quem que dedurou meu aniversário? Eu. Olha só, Zi, você entregando pra todo mundo. É que eu olhei o dia, daí eu pensei, ué, Pois é, tá quase. perguntaram teu signo, daí eu, mas tava quase. Aí eu, Pois é. É manhã. mandem brownies. Brownie. Yay! Gostamos, apoiamos, inclusive. Tá funcionando isso? Ah, não, o botão não tá funcionando, pelo visto. Pera aí. Será que um dia eles vão consertar esse bug? Será que um dia? Ué, Photoshop todo dia te trollando. é. A Pelo menos pessoa. ele não tá fechando na tua cara. Ah, pois é, né? Sula, não sei para quem perguntar, Sula, desculpa sair do tema, mas eu estou em busca de trabalho e tenho muita imagem que gostaria de mostrar. É tranquilo fazer um portfólio com senha ou isso pode me gerar problemas? Não, é super tranquilo. Pode fazer. Inclusive, se você tem trabalho de NDA, coisa que você quer mostrar e você não pode botar em público ainda, esse é o comportamento padrão, colocar portfólio com senha. E aí você manda o link e a senha para a pessoa para que você quer mostrar, sabe? Ele é o jeito padrão de fazer essas coisas. É super profissional, pode ir sem medo. Hum. Sula, na sua experiência, você acha que a diferença entre uma mesinha de desenho mais simples e uma mais cara, com tela, etc., influencia no trabalho final da ilustração? Não. A mesa de desenho simples faz absolutamente tudo que a mesa com tela faz. Ela não fica devendo em nada. A única diferença que a tela faz, tá? É, é ela aumenta a sua velocidade. Ela diminui a quantidade de tentativa e erro. Fica um pouco mais preciso de traçar as coisas. Mas só isso. Não significa que tem alguma coisa que a tablet simples não faça. Ela faz absolutamente tudo exatamente igual. Só que às vezes você vai ter que dar mais Ctrl Z, porque é um pouquinho mais difícil de acertar o traço quando você estiver fazendo arte final, por exemplo. Sabe? Vai ficar um pouquinho mais complicadinho de acertar o lugar onde o traço está indo. Mas bota a mão no Ctrl Z que dá para fazer, sabe? Eu, durante muitos e muitos anos, trabalhei com uma tablet simples. Eu trabalhava com uma Intuos 3. Até que eu tive a oportunidade de comprar a Cintiq. E eu conheço artistas que não se acostumaram com a Cintiq, viu? Então a Cintiq não é. Ela não é a solução que vai funcionar 100% para todo mundo. Tem muita gente que não se acostuma com a ideia da Cintiq. Então não significa que só porque ela é mais cara que ela vai ser melhor para todo mundo não, viu? Então não, se vocês tiverem a oportunidade de testar antes de comprar, é o que eu 100% recomendo. E peraí, temos Hum. um gato na porta, peraí. Ai, meu Deus. Aham, é o Zezinho. É o Zezinho, ele veio. Hum. Hum. Sula, como lidar em praticar/comissionar artes digitais em dias quentes?
Meu aparelho fica muito quente e tenho medo de desenhar quando o dia tá fazendo 38 graus. Eu te Ah, entendo. nossa. Eu não liguei o meu computador nesses dias também. É. Olha, o ideal, idealíssimo mesmo, e você já viu isso aí, é escritório, lugar que tem computador, trabalhar com ar-condicionado. Porque esses softwares são, esses hardwares, né? A peça física do PC, ela é feita para o clima do hemisfério norte. Então o pessoal assume que todo dia vai estar 20 graus, rindo em brasileiro, saca? Então aqui você normalmente trabalha com ar-condicionado. No entanto, tá? Tem programas que você instala no seu computador, como um programinha chamado Real Temp, né? Temperatura real, que você consegue monitorar a temperatura dos seus computadores. Enquanto o seu hardware estiver abaixo de 100 graus, 100 graus ele vai desligar sozinho. Se você conseguir trabalhar com ele em 75, 60, 60, 75, eu acho que é ideal. O seu hardware consegue render sem problema, sabe? Então, não tenha medo de usar o PC nos dias quentes. Mas se você tiver com medo que ele esteja superaquecendo, roda um programa desse e sempre que ele passar de 90, desliga. Dá um tempo para ele esfriar. Mas você vai ver que ele se mantém bem frio. Os sistemas de refrigeração que a gente tem são bem bons. Mas o ideal é trabalhar com ar-condicionado. Mas eu sei que nem todo mundo pode. Sula, apareceu a tua. O negócio do WhatsApp, né? Uhum. Deixa eu te dar aqui, peraí. Pronto. Nós. Antes que alguma coisa constrangedora apareça aí, né? Hum, ah, Sula, o que você acha que falta melhorar na sua arte? Compartilha aqui com a gente para mostrar que você ainda é humana. Nossa, ainda falta um bocado de coisa, galera. Eu tô fazendo sci-fi e eu não sou uma pessoa que tá lidando com design de cenário do melhor jeito, entendeu? Eu até consigo engambelar no render, mas minha nossa senhora, como eu tô sofrendo. Eu quero muito trabalhar na parte de desenho e design, sabe? Melhorar meu traço num geral. Quero mexer na parte da pintura tradicional. Mexer com pintura tradicional me deu muita sensação de que eu não sei pintar, não sei trabalhar num geral. Porque a pintura não funciona do jeito que a gente gostaria no tradicional. Então eu tô tendo que rever várias partes do meu processo para esse tipo de coisa, sabe? Então tem um bocado de coisa que a gente tem que trabalhar, galera. A gente nunca para de estudar. Mas o meu foco agora tá sendo trabalhar bastante no meu desenho, sabe? O meu problema, e eu acho que as pessoas vão se identificar aí no chat também, é o seguinte, ó. Eu faço o desenho. Na hora que eu faço o desenho, não vejo nada de errado. Aí eu começo a pintar, aí fica tudo torto. Aí eu tenho que ajeitar tudo depois da pintura. Só que quando você faz isso no tradicional, não tem como você ajeitar tudo depois da pintura, porque é tradicional. Então você precisa começar a enxergar que o erro no desenho. E essa tá sendo a minha saga, sabe? Então o desenho parece que tá bem, aí ele não tá de verdade. Aí na hora que você pinta, você vê que tá tudo torto, que o olho tá fora do lugar, que essa proporção tá errada, sabe? Então essa tem sido a minha saga nesse momento. Sula, como emular pintura a óleo no digital? Olha, tem uns artistas que fazem isso muito melhor do que eu, tá? Procura, linka pro pessoal o Greg Rutowski. Fica. O Aonde Greg que é o link? Né? ele tem um Gumroad em que ele ensina a simular pintura a óleo no digital. E esse é o melhor Gumroad que eu conheço a respeito do assunto. Então, oi, obrigado pelo sub. Putz, abri o ArtStation dele, peraí, deixa eu achar o Gumroad. Linka pro pessoal porque ele tem esse Gumroad dele e é fantástico, sabe? Muito obrigada. Calma aí, gente, já vou pegar o Gumroad. Tchurarum. Aqui. Nós. Pera aí que isso aqui tá.
Hum. Sula, tem alguma forma de automatizar o processo de salvamento no Photoshop, tipo, fazer com que ele salve sozinho de X em X minutos? Ele tem uma versão de backup dele que ele faz isso, só que ele não salva o arquivo de verdade. Ele cria um arquivo de backup dele, então se ele crashar, ele vai tentar recuperar o arquivo baseado nesse arquivo de backup. Então, infelizmente, não. Você ainda tem que salvar de 10 em 10 minutos. Tem que salvar na mão. O que eu faço quando eu realmente preciso lembrar de salvar é colocar um timer. Sabe, coloca um timerzinho que repete a cada 15 minutos, que ele faz ding, e aí você sabe que toda vez que tá ding, você tem que apertar Ctrl S. Quando eu trabalhava com publicidade, o chefe queria que a gente botasse imagem de progresso nas coisas. Então eu usava um timer. A cada 15 minutos, o que eu salvava não era a imagem, eu salvava um JPEG. Pra gente fazer os GIFs de processo depois. É, o Photoshop tem autosave, mas é meio falho, né? É, ele não salva o arquivo de verdade, ele tá fazendo aquele backup dele, sabe? Sim. Só para não perder o tema, tu tem alguém para indicar de que faça aquarela no digital também? Putz, tem um cara que eu volta e meio vejo propaganda dele no Instagram, na verdade. Como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Ele faz umas aquarelas digitais muito legais. Ah, eu não vou lembrar o nome dele. Depois eu procuro e jogo lá no servidor pra gente. Beleza. Que eu tenho as coisas dele salva. Que inclusive os cursos dele são em português, sabe? Tem uma pessoa que falou Adilson Faria. Eu acho que era esse Adilson mesmo. Ele tem uns cursos de aquarela digital muito legais, sabe? Ah, boa noite, Sula. Você indicaria alguma ordem Obrigada de pelo sub. fundamentos? Consigo acertar o gestual às vezes e consigo criar formas 3D, não tão complexas, nível mechas. Eu estou estudando na melhor ordem? Não tem uma ordem específica para estudar, galera. O problema, um dos grandes desafios de aprender arte é que esse aprendizado é meio caótico, sabe? Você nunca sabe o que vai clicar na ordem do que, sabe? Então, vai estudando à medida que você vai sentindo falta. Tipo, tô tentando fazer um cenário, não tá dando certo, pega a perspectiva. Tô tentando fazer um robô, não tá dando certo, saca? Pega a perspectiva também. Obrigado pelo sub, gente. Hoje tá intenso, obrigado mesmo. Então, não tem uma ordem específica. Assim como você raramente vai escutar uma coisa só e você vai lembrar disso. Você vai aprender de escutar isso uma vez só. Você precisa escutar a mesma teoria várias vezes até fixar. Então não tem muito uma ordem, não tem muito um roteiro fixo, sabe? Vai estudando, vai relembrando as coisas, vai revisando, que você vai fixando as coisas. Nós. Pera aí, deixa eu pegar umas referências de rosa aqui pra nós. Vamos lá, pera aí. Pera aí que já tô voltando, pera aí. Nós. Rosa é um. Olha, só pra gente olhar aqui, ó. Rosa é um trem muito bonito, né? Olha isso. Ah, é bem legal, né? Pois é. Bora. Peônia também, né? Uma florzinha Uhum. bonitinha. Bora Hum, nós. Eu vou fazer uma, duas rosas e a gente vai duplicar o resto dos sketches.
Sem vergonha. É otimização de tempo, não é preguiça. Exato. O pessoal tá falando que tá bem shoujo essa peça. Sim, eu acho que eu queria um trem bem shoujo década de 80, saca? Se duvidar, a gente coloca até uns bubbles depois. Os E botar uns efeitinhos sparkles. de luz. Vai ficar massa. Pérola Tuxedo Mask. Ai, ai. Oi, Sula. Feliz aniversário adiantado. Pode parecer uma pergunta boba, mas o que você pensa ao fazer o desenho? Pensa no traço de fato ou na impressão que ele vai causar, tipo textura, etc. Eu penso muito mais na impressão, eu acho. Pergunta interessante. Eu acho que eu penso mais na impressão. Tem o traço tem uma finalidade dentro do desenho, né? E a gente quer que esse traço cumpra bem esse papel. Então, o que esse traço está representando? Ele está cumprindo bem esse papel? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer o tempo todo enquanto você está desenhando. Aham. É uma pergunta bem interessante. Dá pra gente pensar mais sobre isso. Dá pra ficar viajando. Dá pra ficar viajando nessas filosofias. É massa. Ela é quase o que você pensa quando você tá pensando. Perguntas grandes. Hum. Oi, Sula. Geralmente tu faz arte pra RPG? Eu queria a sua opinião em um projeto meu que eu tô com medo de prejudicar artistas. Hum. Fiquei confusa. Pois me diz o que que você tá com medo. É o preço? Me diz qual é. Entrega o ouro aí pra gente ver qual é o problema do projeto. Que normalmente, essa coisa de prejudicar artistas é a gente pedir o pessoal fazer umas coisas muito baratas que o dono do projeto vai fazer dinheiro e o artista não, sabe? Então é esse que costuma ser o problema. Quando o pessoal fala de prejudicar artista, é mais disso que eles estão falando, sabe? Então, se esse não é o plano, não tenha muito medo, não. Deixa eu pegar mais uma aqui. Hum. Boa noite, Sula. Tô fazendo thumbs para fanart de Nier e tive um pensamento. Vocês acham que a ideia de Nier é má interpretada igual Kill la Kill por causa dos personagens? Sim. Ou Nier é... Porque Nier é muito lindo, só vejo gente falando das lutas e não da história. Não é só isso, não. Muita gente deixou de jogar o jogo por causa da bunda da Chubi. Muita gente deixou de jogar o jogo, porque a galera achou que era um jogo que era raso, que tava só sexualizando a protagonista. E aí você vai jogar o jogo, você descobre que a Chubi não é a protagonista, e logo depois dos primeiros 20% de jogo não tem mais bunda da Chubi, saca? Mas você só descobre isso se você jogar o jogo, né? Então, sim, eu acho que Nier foi um jogo que o marketing fez muito mal pra ele. Ironicamente, estranhamente. Mas ao mesmo tempo, ele é um jogo super esquisito. Então, muitas das pessoas que eu conheço que jogaram o jogo não conseguiram pegar a história. O que é uma coisa que me surpreende. Acho que as pessoas leram muito pouco, ou tava lá só pelas lutinhas. Então o pessoal não entendeu que tinha uma história dentro do jogo. Mas eu consegui absorver esse negócio mais na totalidade. Eu sou absolutamente apaixonada por esse jogo. Então, sim. A gente pode falar muito a respeito de análise crítica e de leitura midiática, que é um problema muito sério que a gente tem tido hoje em dia. Existe essa discussão de que a gente está cada vez pior em fazer interpretação de mídia no geral, de em conseguir ler temas, em ler a história. Mas enfim, isso é outro papo, isso dá uma live inteira. O que é a bunda da Chubi quando no Nier 1 a gatinha tem um decote de cofrinho, sabe? Ah, Bunda por bunda. exato. A verdade mesmo é que o Yoko Taro curte as meninas sexualizadas, saca? Só que ele constrói um mundo interessante em volta disso. Mas aí a galera para muito no, meu Deus, sexualizado, não pode. E aí não consome o resto da história. Cria um mod pro jogo pra vestir elas. Pronto, resolvi.
Hum, Sula, como estudar diferentes tipos de corpos e conseguir perceber seus formatos? Fiquei muito tempo treinando o mesmo tipo de corpo, agora parece esquisito distorcer ele de formas maiores e menores. Ah, nossa, sim, desenha criança. Começa desenhando criança que você vai ver que tudo que você estudou de proporção tá errado. Desenhar criança é a minha perdição, meu Deus do céu. Desenhar criança é muito difícil, criança e bebê, sabe? Depois que você pegar criança e bebê, começa a pegar outros tipos de corpos. Pega a galera mais maromba, e aí pega o pessoal mais magrinho, e aí pega o pessoal mais gordo. Você vai ver que, tipo, é muito mais observação e muito menos decoreba. A nossa mão tá treinada para fazer uma coisa, mas a gente consegue expandir o que esse treinamento significa, sabe? É interessante. É um treinamento bem massa. Eu quero dar uma distorcidinha nisso aqui. Hum. Sula, você acha que o Tumblr pode voltar a ser um local fértil para artistas? Eu não consigo abandonar a plataforma de jeito nenhum e sinto falta do movimento. Ah, olha, eu adoro o Tumblr. Eu queria também que o Tumblr tivesse mais movimentado. Eu não sei como que a gente vai ficar com mídia social. Eu estava inclusive conversando com um colega a respeito de como que o Twitter tá meio parado também. O Twitter tá. Ele parece movimentado, mas ele tá com muito menos arte do que ele tava antigamente, sabe? E a gente não tem muito como saber quais são as mídias sociais que vão sobreviver. Com esse lance agora do Instagram ser pago, que frase, né? Com esse negócio agora de que vai ter parte paga do Instagram, eu não sei nem pra onde a gente vai. Eu não sei nem como é que mídia social vai ficar. A gente tá num momento que tá muito difícil de prever esse tipo de coisa. Eu, honestamente, ficaria no Tumblr simplesmente porque você gosta de ficar lá. E aí, se a gente precisar migrar com o tempo, a gente migra. Mas até lá você tem um lugar que você gosta de compartilhar, sabe? De verdade. Hum, Tá todo mundo sabendo da treta do Instagram e do Facebook pago, né? Tá. não, tá todo mundo em Então, polvorosa. estão falando que vão lançar aquele perfil verificado, igual tem no Twitter, pro Instagram. E ele vai fazer coisas do tipo: se você pagar pelo Instagram, você vai ter suporte técnico com pessoas, em vez de passar pelo suporte técnico automático. Então, quando trancarem a sua conta, porque vão trancar a sua conta, se você for pago, você tem como recuperá-la muito mais rápido. Esse tipo de coisa. E, tipo, isso pra mim é distópico. Isso é. Pra mim, se você vai pagar a negócio, não era pra ter propaganda nenhuma. Se você vai pagar, era pra sumir as propagandas. Pra mim é absurdo que a gente tá pagando por mídia social pra ter suporte técnico e não sumir as propagandas. Mas, enfim, opiniões, né? Salzinho básico. Acho que vai aumentar o alcance também, né? Essas paradas. Provavelmente. Ah, você pagar pra ter alcance é um negócio muito cretino, né? Nossa senhora. E não é nem, tipo, pagar pra promovido, né? Só Não, é pagar só pra pra, existir. tipo, pagar pra você, pro seu post aparecer pros seus followers, saca? É muito ridículo. Muito, muito, muito. Que tristeza. Sula, boa noite. Tô travada em estudo de cabeça e rosto. Tem alguma dica de estudo pra essa parte? Ah, nossa, é fazer mais, fazer quantidade. Não não pira muito na qualidade do estudo. Tipo, fiz um, ficou ruim. Ai, meu Deus, sou um lixo. Não. Fiz um, ficou ruim, ótimo, vou tentar de novo. Faz mais. Em vez de fazer uma cabeça, duas, faz 50. Faz mais rápido e faz o processo do início, meio, fim mais vezes, sabe? É, antigamente tinha os fóruns, e os fóruns tinham esses desafios. E esses desafios eram bem interessantes. Então, fazer o desafio de desenhar 100 cabeças em uma semana, era muito legal, sabe? Então, se faz esse desafio também. Bora desenhar mais. Opa, tem uma linha. Tem uma linha fugida ali. Nós. Pera aí, eu vou inverter isso aqui.
Ah, agora sim. Agora não temos mais repetição. Hum, Sula, questão. Estudei bastante pintura nos últimos tempos e decidi que precisava melhorar mais no desenho e estudar anatomia e gestual. Agora eu já sinto que preciso voltar a estudar render, porque quando finalmente minhas peças estão com anatomia melhor, sinto que a pintura está deficitária. Como organizar melhor o que estudar para não ficar bagunçado e confuso? De novo, a gente volta a esse paradoxo de que estudar arte não é um processo linear, tá? A gente acha que a gente tem uma linha, né? E aí a gente passa por anatomia, aí vai ter perspectiva, aí vai ter render, e a gente acha, né, que a gente passa por esse caminho assim, e a gente chega do outro lado, e a gente chega aqui e a gente é artista. Só que não é assim que funciona. É muito mais desse jeito, ó. Você imagina que a gente tem uma uma torta de, de fundamentos. Render, anatomia, perspectiva, uhum, sombra e luz, né? E aí, quando você for estudando isso, não é isso aqui e a gente ficou pronto, chegamos aqui e preencheu. A gente vai estudar isso aqui desse jeito, ó. E aí, cara, é uma espiral. Quando você achou que você estava bom o suficiente em algo, você olha para trás e você fala: "Nossa, tem muito mais coisa de anatomia para estudar. Nossa, tem muito mais coisa de render para eu estudar". E aí, isso aqui é o caminho, sabe? Eu acho que essa é a melhor visualização do que a gente consegue de como é o processo de aprender arte, sabe? A gente vai passar várias vezes pelo mesmo fundamento e sempre com uma percepção renovada, sempre com mais coisa que a gente quer aprender, certo? Eu acho que assim fica mais explicado o que a gente sofre nesse processo. Não, vou pegar essa aqui. Hum, Sula, enquanto estou estudando, tudo ocorre muito bem e tenho uma facilidade em fazer tudo. Porém, quando vou aplicar o que aprendi, tem uma peça onde está tudo dando errado. Me sinto muito mal. Por que isso acontece? Quando você está estudando, é como se você tivesse com as rodinhas de treinamento de bicicleta, saca? Quando você tira as rodinhas, aí que você começa a andar de bicicleta de verdade. E você tem a sensação de que você consegue andar. E aí, na hora que você vai testar, não era bem isso. Mas fica tranquilo, que se já tá dando certo no estudo, tá muito mais próximo de dar certo na aplicação também. Só continua se perguntando o que você está fazendo de diferente. Por que no estudo está dando certo? O que você faz de diferente no estudo para as peças de aplicação? O que não está clicando? Às vezes, muitas vezes, tá? Eu falo isso com experiência de quem dá mentoria há bastante tempo. Muitas vezes o pessoal está correndo com o resultado. Gasta mais tempo nas peças, investe mais em referência, investe mais em puxar o render, investe mais em corrigir os erros nas peças de aplicação, que você vai ver que o resultado aparece. Não estou dizendo que é isso não, só que muitas vezes é. É só uma questão de gastar mais tempo, sabe? Ai, meu Deus, perdi. Achei. Eu tinha perdido a minha notinha. Ai, meu Deus. Achei. Olá, Sula. Então, como lidar com o constante medo de falhar barra não ser boa? Já não estudo barra desenho há algum tempo e sinto a cada dia que minha criatividade está desaparecendo. Ah, não. Sei que tem que praticar, mas isso já é um medo irracional, quase. Não, eu entendo. É aquela coisa do não existe talento, mas e se eu não tiver talento mesmo assim, né? Se eu não for boa o suficiente e nada que eu vou fazer vai prestar. Olha só, eu não sei se vai ajudar, mas existe uma mudança de paradigma aí pra gente pensar, tá? É,
Como é que eu posso colocar isso no melhor jeito? Peraí. Ninguém nasceu bom. Ninguém nasceu bom mesmo. O primeiro passo para você ser bom em alguma coisa é você ser ruim em alguma coisa. Certo? Então, se todo mundo começou ruim, e todo mundo começou ruim, ninguém começou bom de cara, ninguém começou com esse tal de talento, tá? Significa que, à medida que você for conseguindo construir sua habilidade, o que você chama de talento vai começar a aparecer. As pessoas vão começar a perceber isso que você está fazendo como talento. Não existe um atributo físico que fala que você, em especial, é inadequado para fazer esse tipo de trabalho. Não é assim que funciona. A diferença é que talvez você não consiga fazer o que inicialmente você queria fazer. Tipo, vamos supor que eu queria muito emular o estilo do Dave Raposa. Mas pintar aquele tipo de render nunca foi a minha área. Mas o meu design é muito bom. Então, se eu pegar e eu for atrás das minhas áreas fortes, se eu for atrás dos meus pontos fortes, eu vou conseguir fazer umas coisas de design mais por chapada, tipo a Yoshitani, sabe? Que tem Yoshi e Yoshitani, que tem um trabalho fantástico de design, mas é diferente do trabalho do Dave Raposa. Então, o máximo que pode acontecer é isso. Inicialmente a gente começou a desenhar por causa de um tipo de estilo e a gente acabou produzindo outro tipo de coisa. Mas não significa que você não tem o potencial de ficar boa. Só que esse potencial vai ser explorado de jeitos diferentes. À medida que a gente vai passando pela nossa jornada artística, a gente vai desenvolvendo os nossos gostos, desenvolvendo os nossos interesses e a gente vai indo para lugares que a gente não esperava. Eu, quando comecei, eu queria muito fazer coisa realista. Hoje em dia, eu não tenho saco nenhum de fazer nada realista. Saca? Essas coisas mais. O máximo de realismo que eu chego, realismo, é as coisas tipo Hearthstone, que é os negócios renderizados. Mas chamar aquilo de realismo é um stretch, porque é tudo estilizado, sabe? Então eu não gosto mais de trabalhar com realismo. Mas quando eu comecei, era tudo que eu queria fazer. Para mim, o ápice da arte era você fazer coisa realista. Então eu tive que começar a mexer um pouco nas minhas crenças, né? De o que era a arte que eu queria fazer, do que era o que eu considerava o ápice da arte. Então eu fui revendo esses conceitos também para aceitar a Sula como ela evoluiu. E aí eu cheguei num resultado que eu acho muito mais confortável, muito mais interessante, que agora eu consigo explorar uma coisa que está dentro do meu interesse e que eu consigo, que está dentro da minha habilidade. Faz sentido isso? Então, não é que talento. Eu acredito, pessoalmente, que talento não exista. Talento é uma coisa que você desenvolve, sabe? Talento é uma coisa que cresce junto com a sua habilidade. E a partir do momento que você começa a aceitar e abraçar os seus pontos fortes, você começa a desenvolver essas coisas que as outras pessoas vão perceber como talento. Faz sentido? Vai. É nóis. Sula, tô na facul e por falta de tempo livre acabei deixando um pouco de lado o rendering mais rebuscado e tenho feito artes um pouco mais simples para conseguir terminar, pelo menos. Com isso, acabei enferrujando e ficando mais lento. Algum conselho sobre como conseguir agilizar um pouco o workflow? Putz, isso é tão pessoal. A forma como a forma como a gente organiza o workflow. O que eu recomendo, blanket, assim que eu posso falar, é provavelmente usa mais seleção, usa pincel maior, usa ferramenta de degradê. Elas são três ferramentas, tá? São três jeitos de pintar, que é quando eu tenho os resultados mais rápidos. Se você começar a pensar, em vez de pensar em um monte de área renderizadinha, você pensar em um monte de área de cor chapada com degradê por cima, você vai modificar o jeito de pensar, modificar o workflow, e você vai conseguir um resultado muito bom, muito mais rápido. Sabe? Pequenas áreas de cor chapada e um degradezão por cima. Que é como muita gente que trabalha com cel shaded faz, sabe? Mas isso tem que testar. Eu fazia muito isso quando eu fazia. Sabe? Eu fazia muito isso quando eu fazia meus estudos de filme, sabe? Várias corzinhas chapadas e um degradê por cima. Era bem massa. Eu quero mais montanha, peraí. Rafael tá fazendo bullying comigo. Vou te Rafa, pegar, Rafa, capitão. sem bullying com o amiguinho. Eu vou te pegar, capitão. Sei onde é que tu mora. Eu tenho seu endereço, né?
Sula, falando em Nier, sou muito apaixonado pela estética de um dos artistas envolvidos, o Uhum. Akihiko Yoshida. E estudo o estilo dele. Só queria saber se esse estilo mais pesado, principalmente na line art, é comercial. É Te adoro. 100%. Espero que leia. Ai, querido. Ai, que amor, beijo. Mas sim, 100%. Esse estilo de design tá super em alta. Então pode continuar estudando ele sem medo nenhum. Sem medo nenhum mesmo. Espera que... Sula, fui desenhar o filho de 6 anos de uma amiga e saiu a versão futura dele de 16 anos. Uhum. Na hora de dormir, ele falou pra mãe revoltado: Ele não sabe desenhar criança, não? A pergunta é: pode me abraçar depois desse feedback destruidor? Abraço. Tadinho! É isso. Crianças são honestas, tá? É isso. Desenhar criança é muito difícil. É só isso que eu tenho a dizer. Eu também já fiz umas encarnações dos capiroto por aí tentando desenhar criança, entendeu? Lembra que os grandes mestres também desenhavam os bebê parrudo do Renascimento. Aquilo é fantástico, saca? Nem todo mundo sabia desenhar criança, tá tudo bem. Mas é uma possibilidade, é um mercado. É muita proporção, galera. Aquelas mangaka que desenham os nenezinhos de 2 anos e diz que é uma criança de 10. Tudo bem. Não, mas os bebê marombas são meus favoritos, não adianta, cara. Os bebê parrudos, saca? Sula, uma vez que tu fechar o sketch, tu vai testar, A gente vai testar fazer cor. mais testes de luz e sombra, valores, ou tu já Isso. tem uma iluminação em mente? Não, a gente vai testar a luz e sombra também. Vamos testar de tudo um pouco. Eu acho que eu vou fazer meu céu um pouco mais épico e um pouco menos Steven Universe. Porque eu quero fazer. Eu quero fazer um céu bem mais rebuscado do que eles fazem. Passar um tempinho desenhando nuvem, porque a Sula gosta muito de pintar nuvem. Boa noite, Sula e Mod. Obrigada. Como fazer para lidar com frustração? Sinto que quando faço minhas ilustrações, elas ficam longe da minha expectativa. Acabo ficando bem chateada e desistindo. Olha só, isso faz parte, tá? Eu tinha um professor de arte chamado Chris Oatley. Eu volto e meio cito ele aqui porque ele foi uma pessoa muito influente para mim. Ele me ensinou muito dessa lida com arte. E uma das coisas que o Chris Oatley uma das coisas que o Chris Oatley ensinava pra gente é que a gente precisa fazer as pazes que o processo não é fácil. A gente precisa fazer paz com a batalha diária que é fazer arte. A gente não pode ficar se punindo toda vez que der errado. A gente não pode ficar achando que a gente falhou miseravelmente, que acabou tudo porque a gente pintou uma peça que a gente não gostou. Saca? Fazer arte envolve essas coisas. Então, todo esse processo das coisas não darem certo está englobado dentro do processo de fazer arte. Se a gente conseguir fazer as pazes com essa realidade, se a gente conseguir encarar de verdade, tá? Que as coisas nem sempre vão dar certo, vai ficar muito mais fácil de lidar com a frustração. É muito mais. Deu certo, vamos fazer o próximo, sabe? Tem um blog chamado Muddy Colors, que tem vários textos de vários artistas muito bons. E um deles ele fala, um cara chamado Jasper Edgesig, que ele faz carta de Magic. E um desses textos ele fala a respeito dessa coisa do nossa, isso aqui tem o potencial para ser o meu melhor trabalho. E quando eu terminei, não era nada demais. Não era nada do que eu esperava. Vamos fazer de novo. E isso é parte do processo.
A gente fica empolgado, a gente quer muito chegar num resultado muito bom, e aí o resultado nem sempre chega, e a gente pega e vamos pro próximo. Eventualmente a gente vai conseguir tirar aquele acerto crítico, sabe? Mas não é sempre que a gente vai tirar um acerto crítico. Uma das teorias que eu gosto bastante, isso é um texto do cara que criou o Inktober. Eu gosto bastante dessa forma de pensar. Ele fala que quando a gente faz uma peça que ficou muito boa, é como se a gente tivesse tirado um acerto crítico, tá? E o erro que a gente comete é que a gente falou, tá, eu consegui fazer isso aqui uma vez, então esse aqui é meu novo padrão de qualidade. Se tudo que eu fizer não tiver nessa qualidade, eu falhei. E isso é você se obrigando a tirar acerto crítico todas as vezes. Não é assim que acerto crítico funciona. Se você já jogou qualquer jogo, você sabe que acerto crítico é uma porcentagem. Então o que a gente precisa saber é, tipo, é reconhecer que isso aqui foi um acerto crítico e, tipo, nossa, quando eu tirar um crítico, é isso aqui que eu consigo fazer. Mas o que eu consigo fazer no rotineiramente está um pouquinho mais abaixo. Porque aí, toda vez que os acertos críticos acontecerem, a gente tem espaço para a gente comemorar isso. A gente tem espaço pra gente entender que, nossa, deu tudo certo, esse aqui ficou foda, ficou massa. Muito show. Mas voltamos pra realidade, o que eu consigo fazer rotineiramente não é tão bom e tá tudo bem. A gente começa a aproveitar os acertos críticos, em vez deles virarem, tipo, se você não tirar acerto crítico, você fica frustrado. Faz sentido? Isso foi uma dessas coisas mais realistas que eu vi a respeito da produção de arte num geral, sabe? Eu gosto muito dessa forma de pensar. Eu acho que ela faz muito sentido. A gente volta a ficar feliz de fazer as coisas, sabe, deu tudo certo. A gente lembra que nem sempre vai ser assim. Às vezes as coisas vão ser um pouco mais difíceis do que isso. E tá tudo bem. Hum. Sula, desculpa a ignorância, mas qual a diferença de design para isso que a gente faz? Entre parênteses, ilustração. Hum. Design é um passo que vem um passo antes da ilustração. Tipo, alguém inventou a pérola. Alguém fez o design da pérola. Eu só estou pegando o design da pérola e transformando numa cena. A gente faz o design da cena, mas não necessariamente o design das coisas que estão na cena. Saca? A gente faz design de outra coisa. Tem a parte de invenção também, mas a parte do design, a parte de criação do personagem, a parte de criação do cenário, isso é parte do pessoal do design. Às vezes o pessoal do design não é tão bom de ilustração, mas eles são muito bons em criarem esses conceitos. Fazem os conceitos amarrados e muito bem pesquisados. E faz os conceitos com carga simbólica, que é muito, muito massa, sabe? E aí, quando a gente vem mexer com ilustração, a gente não precisa se preocupar tanto com o design, porque a gente está trabalhando com o design dos outros, e a gente começa a colocar carga simbólica em outras coisas. No que tá na ilustração? Onde é que tá a câmera? Onde é que a gente compõe essa cena? Então são tipos de design diferentes. Faz sentido? É nós. Vamos começar a fazer aquilo que eu tinha comentado, que a gente vai colocar um pouquinho de azul aqui, para a gente começar Sula, a como foi pensar fazer essa a cena. splash da Pelé de Smite? Consumo o jogo desde que chegou no BR, meu sonho é trabalhar com eles. Oh, nossa, foi bem massa. Na época, quem tava fazendo direção de arte era um cara chamado John Neymeister, que agora ele tá em WoW, se eu não me engano. Ou ele passou pra Hearthstone, ele tá na Blizzard, sabe? E foi bem divertido, o processo deles é bem legal. Eu gostei muito, tipo, quando você é contratado, eles te passam as referências internas, né? E o processo deles de design é muito interessante. As referências. É que eu não posso mostrar isso pra vocês, infelizmente. Mas as referências, os designs dos personagens são muito bem amarradinhos. É muito legal trabalhar com eles. Foi show de bola. E foi a convite. Eu gosto muito do John. John é uma pessoa show de bola. Como que a gente vai fazer essa iluminação, gente? Vamos pensar nisso aqui. Pera aí. Ai, meu Jesus. Vamos lá.
O que foi? O Rafa falou que eu vi o John Neymar. Não, Neymeister. Se escreve Neymeister. Ele tá no Twitter hoje em dia, vocês conseguem encontrar ele lá sem problema. É John sem H, Jon. John, John Menino Ney. Porra, Mac. Sula, alguma recomendação para começar a estudar luz e sombra com grafite e papel? É, o desenho de observação. Gente, estudar luz e sombra se faz com desenho de observação. Bota uns trem iluminado na sua frente e desenha, sabe? E de resto, paciência. Ahn, a Zi tava comentando comigo que o pessoal tava pedindo outra live de tradicional, né? A gente vai ver se a gente arruma, a gente faz isso quando a gente terminar esse projeto aqui. Vai ser uma boa, até pra dar uma variada. A gente volta a falar um pouquinho sobre grafite. Fazer umas coisas um pouquinho mais complexas também. Ah, e pra pegar a técnica de grafite, tá? Tem um cara chamado Steven Zapata. Ele tem um canal no YouTube, ele faz um monte de live, ele aceita pergunta. E ele tem uns vídeos no Gumroad também que as técnicas de grafite daquele cara são absurdas. Então dá uma olhadinha nas coisas dele se vocês quiserem aprender grafite. Super, super recomendo. Hum. O que você está se rindo aí? Me conte. A Mac falou Sula e Lau tentando trabalhar e eu e o capitão tentando sabotar. É verdade, é verdade. Ainda bem que vocês estão cientes. Não, zoeira, estamos todo mundo no chat aí. Sula, comecei a fazer minhas encomendas, mas não tenho ideia nenhuma de marketing. Você tem alguma dica? Olha, honestamente, posta nas comunidades. Não tem muito marketing não, sabe? O pessoal precisa descobrir que você existe. Então, fácil de achar sua tabela de comissão, fácil de linkar para ela. E de resto, avisa nas comunidades. Até onde eu saiba, o lugar que o pessoal mais tem conseguido commission tem sido no Reddit. Então lá tem sido um dos melhores lugares para se prestar atenção nesse tipo de coisa. E aí, eu espero que o mercado de comissão fique bem depois da inteligência artificial. Pois é, né? Pois é, eu acho que em alguns lugares já tá passando a febre, já passou a novidade, saca? Honestamente, eu acho que quem paga por commission não usa. Nem foi atrás de inteligência artificial, pois é. É só a galera que pagava, tipo, queria pagar $10 numa commission. Exato. Talvez tenha ido atrás. Aquele pessoal que sempre reclamava do preço de commission. Sempre, Uhum. sempre, sempre. Esquece que arte é um luxo, não uma Exato. necessidade. Sula, a pergunta é: occlusion painting é um tipo de processo de pintura usado na indústria? Sim. Deixa eu... Então tá. Sim, exato, sim. Olha só, quando você trabalha com freelancer, ninguém vai ficar vigiando o jeito que você está gerando a imagem. Eles estão muito mais preocupados só com o resultado. Então, se Occlusion Painting funciona para você como freela, você vai conseguir trabalhar com isso sem problema nenhum. É uma questão de resultado mesmo, sabe? Mas quem me ensinou sobre Occlusion Painting, os pessoal que postou sobre isso, era o pessoal que trabalhava na Pixar. Era um cara chamado Sam Nilsson, que ele fez um post sobre isso no Blogspot há muitos anos atrás, em que ele falava a respeito de pintar com essa técnica. Então, dá para dizer que essa técnica, a popularização dessa técnica veio de dentro da Pixar em si. Então, sim, ela é um jeito testado e aprovado pela indústria. Pode investir sem medo.
Hum, mais uma daquelas perguntas super polêmicas e super Bora. qual o teu sabor de pizza preferido? Você prefere massa grossa ou massa fina? Ah, meu Deus, eu gosto de pizza. Eu não sei qual é o meu sabor favorito. Eu tenho alguns que eu sempre como. Ó, frango com requeijão, corn bacon, é muito bom. É, Oh, calabresa, portuguesa. Portuguesa é muito bom, portuguesa é muito necessário. E aí, para balancear o universo, marguerita também. Agora, se eu gosto da massa fina ou da massa grossa, eu gostava da massa grossa da Pizza Hut, mas a Pizza Hut sumiu de Porto Alegre. Aí eu tô fazendo só massa fina esses dias. Faz tempo que eu não pego uma massa pan. Saudades massa pan. eu acho que a Pizza Hut faliu aqui, sim. Eu acho que faliu, né? Foi com Deus. Triste. Small violin. Eu acho que ela faliu no Brasil. Eita, não tinha E motivo nenhum, né? Não é como se não tivesse demanda. porque ela era muito cara. Obrigado pelo sub. Espero que tenha sido os sabores da pizza. Pizza de pizza é tipo napolitana, Mac. Aqui. Se tu pensa em uma coisa sabor pizza, é tipo queijo, presunto, orégano e tomate. Exato, queijo, presunto, orégano e tomate é sabor pizza. É. Assim como o pumpkin spice lá fora são os spices da pumpkin, saca? Enfim, isso não fez sentido nenhum. Onde é que a live foi, né? Ah, cara, a gente sempre 9h20. volta. A gente sempre volta nas nossas teorias de comida. É fantástico, eu adoro. Ah, e qual é o É. teu sabor preferido de pastel, Sula? Ah, meu Deus, queijo. Queijo. Quatro Carne e queijos. queijo. Quatro queijos, queijo. Queijo com queijo mais queijo. Pra mim é carne e queijo. Carne, Carne e queijo, queijo carne. também é muito bom. Eu Gente, gosto de parem de mandar pergunta, não tem mais tempo. Pelo pastel é amor de outro Deus. que pastel é outro que eu vou só dizer eu gosto de pastel, entendeu? Pastel, sim. É pastel, sim. Sula, você lançou algum desafio para esse projeto? Se a gente. Ah, a gente não lançou nenhum desafio. A gente não lançou nenhum desafio, mas a gente pode fazer um desafio assim que esse aqui terminar. Pode deixar. Então já Ah, esquentem as turbinas aí que a gente vai pensar em alguma coisa pra vocês. top. Hum, Sula, você tem algum processo que você usa como aquele base, tipo, como seria? Ou você prefere variar e sempre fazer um processo diferente? Olha, não, eu tenho dois processos que eu uso sempre, tá? O meu processo de Hearthstone, que é separar a layer e fazer a camada de multiply em cima de tudo, e aí vir colorizando, sabe? E tenho esse processo do sketch que eu começo com essa camadinha de azul. São os dois processos que eu mais uso. Esse processo de que eu chamo de processo de sketch, né? É o jeito que eu faço as minhas artes pessoais. Então Deixa eu mostrar os resultados aqui pra vocês. Eu acho que vocês já devem ter visto. Pera aí. Pera aí. Que a gente faz uns negócios tipo, ai meu Deus, peraí, deixa eu abrir o bridge aqui pra eu não abrir nenhum mamilo, né? Porque Ih, já viu. Exato. Já viu se botar mamilo no Twitch, o que vai dar, né? Ó, mas esse tipo de processo aqui, ó. Eu começo ele com o sketchzinho azul, aí a gente faz a blocagem, vem fazendo detalhe, ó, mais contraste, overlayzinho. É bem sketchzinho de aquecimento, sabe? Deixa eu ver o que mais. Word of Honor? E oi? Esse aqui foi um pouco mais de tempo. Como esse aqui era estudo, levou um pouquinho mais de etapas. Vamos lá. Cadê o sketch? Onde é que está o sketch? Pera aí, sketch. 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 Aí, primeira camada, blocagem de cor. Isso aqui foi bem cor direto. Overlayzinho, render. Overlay, mais um pouquinho de render. Rim light, né? Aí a gente faz um liquifyzinho, botar as coisas, sharpenzinho na verdade. Botar as coisas no lugar e mais uns detalhezinhos de render. Então esse tipo de coisa. Teve esse aqui também. Cadê? Ó. Vocês vão ver que o processo é sempre bem parecido. Ó, sketchzinho azul. Overlay, colorizar o sketch. Ó, colorizar o sketch mesmo, ó. Aí overlay em cima de tudo. Render.
acertar proporção bizarra ali, né? Cabeçudona. E aí, mais render. Mais render. E um overlayzão pra gente puxar as cores da peça, ó. Então o processo é sempre parecido com esse. É isso que eu chamo de processo de sketch, saca? É esse processo que eu quero testar pra ver se eu consigo terminar uma ilustração inteira. Que é o que a gente tá fazendo aqui. Então a gente vai colorizar esse sketch e aí a gente vai pintar por cima dele. E vamos esperar que dê tudo certo. Acho que vai ficar um papel de parede bonito. Bora! 9h23, né? Deixa eu fazer mais um sombreadinho aqui no céu. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui. Manda. Manda que Sula, eu ainda dá gosto tempo. de diferentes estilos de diferentes áreas. E tenho estudado e produzido ambos. Acha que é uma boa? Para Sim. mercado ou separar o máximo e focar em um deles? Não, pode focar em ambos. É sempre bom ter um plano de reserva, sabe? Eu gosto muito dessa possibilidade de trabalhar com mais de uma coisa. Uma das dicas importantes que eu peguei quando eu comecei a trabalhar como freela foi o lance de não depender só de uma fonte de renda. Então, você conseguir trabalhar com mais de um estilo significa que você garante clientes diferentes, sabe? Garantindo clientes diferentes, quando um sumir, você ainda tem o outro, e vice-versa. Então, pra mim, é sempre um bom plano, sabe? Não é nem nada, nem próximo de nada ruim você começar a trabalhar com esse tipo de coisa, não. Fazer essa variação. Pera. Aqui. Deixa eu pegar aqui e a gente vai separar esse fundo aqui rapidão. Isso. Sula, vejo que o pessoal que faz anime color pega uns roxos e azul calcinha para fazer a sombra, mas eu tenho Sim. questionamento barra dúvida. O ideal na escolha da cor da sombra seria uma cor que estivesse mais próxima do ambiente? A cor da sombra, a cor da luz é a cor do ambiente. A cor da sombra ela é complementar à luz do ambiente. Então você tá com uma luz amarelinha, sua sombra vai ser azul. Então quando o pessoal faz a sombra de lilás ou de azul, normalmente é porque a sua fonte de luz é quente. Isso dá um realce muito bonito pra pele, pra esses estilos de anime, sabe? Então por isso que eles fazem desse jeito. Muito dessa técnica que o pessoal faz vem também daquela coisa de Copic. O pessoal tenta muito emular o processo de Copic no digital. E o Copic, o pessoal tem as Copic de fazer sombra, saca? Tem as Copic lilazinha que o pessoal gosta de fazer sombra com ela, então o pessoal só trouxe as mesmas paletas pro digital para ter um resultado parecido. É massa. Isso aqui está bem sujo mesmo, né? Nossa senhora. Uhum. Acho que vai ficar massa. A gente vai fazer um céuzinho um pouquinho mais rebuscadinho, vai ficar massa. Sula, qual uma boa forma de começar na área de ilustração sendo iniciante? Coisas no estilo Runeterra, LOL e tal. Sim, olha só. O melhor jeito de você começar na área de ilustração é fazendo portfólio. Faz um portfólio, tira todos os seus estudos do portfólio. Pega um card game desse que você curte, Runeterra, Hearthstone, Magic, saca? Faz 8 peças muito boas nesse estilo. Pronto, já tá garantido. Então, não precisa de cliente, não precisa de trabalho publicado, precisa de um portfólio bom, sabe? Pode começar mirando nesses card games. São excelentes lugares para se começar.
Sula, agora só pra finalizar, porque já tá no nosso último minuto. Ah, O nossa, pessoal já 9h28, tá. já estão zoando, perguntando se o teu hot dog é com ou sem purê. Ô, louco, olha só, eu não fiquei em São Paulo tempo suficiente pra me corromper nesse nível, tá? Graças a Deus. E Sula, biscoito ou bolacha? É biscoito. Aí. Biscoito! A treta mesmo aqui com os gaúchos, que eu, na verdade, vocês esquecem que eu sou do Rio. É o lance da torrada e o misto quente. Ai, é foda. Pra mim é misto quente, entendeu? Mas aí pros gaúchos é torrada. E aí como É é que foda. faz? Torrada É pra mim foda. é o pão torrado sem nada. O pão que você bota na torradeira, esse é torrada. Misto E quente é aí eu misto quente. te, e aí eu te dou um dificultante, Sula. Ah, Aqui pode ser torrada, mas pode ser farroupilha também. pode ser farroupilha. Taran! Farroupilha eu não conhecia. Ah, meu Deus. Farroupilha É o é o lance da... cacetinho de O misto quente. cacetinho, meu Deus. Morei em Porto Alegre 10 anos antes de ter coragem de chamar pão de cacetinho. A minha carioquice não deixava. Não, perfeito. Acho que temos um sketch, galera. Bora! Pera aí, deixa eu voltar aqui pra nossa realidade. Ah, meu Deus, nós tivemos uma raid no último minuto da Ai, live. meu Deus! Obrigada. Pessoal do Galopes, tudo bem? Oi! Tudo bem? Ah, deixa eu dar um oi pro pessoal antes da gente ir embora. Nossa, pão Cagabane. bengala, cara, que isso? Eu não consigo, cara, eu não tenho maturidade pra isso. A minha melhor história foi quando eu mudei aqui pra Porto Alegre. A gente tinha. Eu fui numa padaria e aí tinha o branquinho, tinha o negrinho, né? Negrinho é o brigadeiro aqui no sul. E aí, em vez de ter branquinho, tinha o negrinho branco. E isso sempre me fez rir, cara. Aqui é negrinho e branquinho, velho. Nossa. Mas galera, olha só, eu preciso ir porque eu tenho outra sketch pra terminar pra cliente ainda hoje. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. E bora fazer um raid hoje? O Vim, como é que é? Indicou a Cecília Tangerina. Ah, passa o. Ele botou ali. Peraí. Bota pra nós aqui no Discord. Como assim acabou? Acabou. Pois é, É, gente, tá na hora. Eu até óbvio. queria ficar mais. Esse negócio de fazer ilustração pingada assim dá muito mais vontade de desenhar. Nossa senhora. Eu queria muito terminar essa ilustração numa pegada mais rápida, mas eu tô muito atolada de trabalho. Eu vou encerrar a live e vou voltar a trabalhar, sabe? Normalmente eu iria jantar, mas hoje eu tenho que terminar um sketch ainda pra mandar pro cliente. Então eu espero, assim que a gente tiver mais tempo, a gente fica mais tempo fazendo ilustração, certo? Eu quero ver se eu faço umas lives extras de sketch também, mas eu preciso terminar os trabalhos antes pra isso. Lula, só pra não dizer que eu cirizei na pergunta aqui. Tu bota ketchup na pizza? Sim. Cancelado. Me pegaram no pulo, cara. Bora lá conhecer o trabalho da Cecília, gente. Beijo pra vocês, boa noite e até semana que vem, né? Semana que vem a gente começa a fazer os estudos de cor da ilustração, então. Certinho? Tchau, tchau. Beijo, gente, boa noite. Me deixa fazer o raid, safado. O que eu faço? Acho que agora foi. Foi. Pronto, nós. Você bota barra raid, ele só não faz nada. Tchauzinho, gente. Boa noite. Até semana que vem.